Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Solta Psi, o podcast onde psicólogas soltam verbos sobre saúde mental, comportamento, cotidiano, tudo o que nós guardamos, mas deveríamos falar. Eu me chamo Paula Campos de Souza, sou psicóloga clínica e tenho o prazer de estar aqui novamente nessa bancada do Solta Psi com a minha colega de profissão, Juliana Ferreira. Oi, Paula, é um prazer muito grande estar aqui novamente, né? Trazendo essa temática que é muito importante nos dias de hoje, que foi um tema que trouxemos no nosso primeiro episódio do Solta Psi e foi muito abraçado pelos nossos seguidores, que foi falado sobre a NR1 e a saúde mental. E esse tema foi um dos mais pedidos e solicitado para darmos continuidade e é por esse motivo que estaremos falando um pouco, abrangendo um pouco mais sobre a saúde mental e também trazendo algumas continuações da NR1. Exatamente, é um tema que está muito em foco, né? Desde que o governo atualizou a normativa NR1, né? As pessoas vêm buscando entender um pouco mais sobre essa temática e hoje nós vamos aqui ampliar um pouquinho mais desse conhecimento e fazendo um paralelo com a saúde mental. Quando eu estava elaborando, na verdade, né, o roteiro para as minhas falas em específicos para esse podcast, eu fiquei pensando, tá, mas será que o meu ouvinte, né, o nosso ouvinte, sabe o que é saúde mental? Porque é importante a gente trazer também, né, esse olhar de uma forma um pouco mais clara, mais objetiva, para que as pessoas entendam do que estamos falando. Não é no nosso dia a dia, né, nós que somos profissionais da saúde mental, né, esse termo, né, ele não passa despercebido, mas ele é muito mais bem elaborado. Então, Juliana, eu queria a tua participação aqui, daquele conhecimento que você tem, né, que só você tem enquanto psicóloga, o que é saúde mental? Claro, Paulo. É importante, né, quero já deixar isso bem claro, iremos falar bastante aqui sobre a saúde mental, mas que os nossos ouvintes, eles, ao acessar esse conteúdo, eles possam refletir como está a sua saúde mental no momento, né? É importante que cada um faça essa reflexão. Então, a saúde mental, Paula, ela é um estado de bem-estar emocional equilibrado, né? Aonde nós podemos avaliar como estamos enfrentando as nossas dificuldades no dia a dia, né? Então, por exemplo, se você acorda em um dia, né, e não muito bem e simplesmente decide encontrar estratégias, decide de alguma forma olhar para tudo que está à sua volta e pensar, ok, não estou bem, não acordei muito bem, mas tenho outras possibilidades. Então, vou recalcular a minha rota, vou ver outras estratégias. Então, é isso, é a forma como nós estamos enfrentando os nossos desafios. Uma das coisas que é importante pensarmos, Paula, é como que estamos enfrentando esses desafios, porque muitas vezes as pessoas elas vão questionar, mas vão dizer, mas eu tô com a minha saúde mental tão em dia, não tem um transtorno, né? Não tem um diagnóstico. Mas aí, nesse dia que ela não acordou muito bem, é um dia em que ela não está muito disposta, mas ela acaba passando por toda essa situação com um sofrimento maior. Ao invés dela pensar estratégias, ao invés dela recalcular a rota, isso se torna algo sofrido, algo desafiador. Então, para algumas pessoas que pensam que a sua saúde mental está bem, reveja como que eu estou nesses dias que eu não acordo muito bem. Eu recalculo a rota ou eu acabo tendo dificuldades para pensar nisso e foco só nessa situação. Isso acaba impedindo, né, a pessoa de dar prosseguimento. Então, caso isso esteja acontecendo, caso esses enfrentamentos estejam causando sofrimentos, dificuldades, significa que a saúde mental não está tão bem assim.
Muito bom, Juliana. Essa ideia de recalcular a rota, né? Você ter... eu gosto de brincar, assim, minha caixinha de ferramentas, né? Então, assim, o que eu tenho na minha caixinha para utilizar frente a uma situação problema, ao gerenciamento mesmo de uma emoção, de um sentimento que me afetou naquele determinado momento. Saúde mental é isso, né? Não é necessariamente estar livre de um transtorno mental, de um sofrimento psicológico, mas é como você se refaz a partir dele, né? É você estar preparada, ter habilidades, técnicas para poder fazer uso de uma forma amenizada, né, da problemática que te surge. Muito legal, Juliana. Muito obrigada aí pela introdução. E outra questão importante, né? Entender que é a forma como você está gerenciando essas emoções. Então, pessoas que têm dificuldade de gerenciar essas emoções, elas têm mais dificuldade de realmente recalcular essas rotas, de ver outras possibilidades, de encontrar estratégias, melhores estratégias, vamos se dizer. Então, a saúde mental é uma conquista diária e também intencional. Uhum. São as escolhas também, né? O que nós vamos utilizar para passar melhor naquele determinado momento. Esse episódio tem o apoio da Mais Uma Caneca, uma empresa que entende que o cuidado começa nos detalhes. As canecas deles não são só objetos, são mensagens que aquecem o coração, inspiram pausas conscientes e tornam o nosso dia mais leve. A Mais Uma Caneca preparou um cupom exclusivo para os ouvintes do Solta Psi. É só usar o código SOLTAPSI e garantir a sua caneca com desconto de 20%. O link está na descrição. Mas, Juliana, então tá. Você trouxe aí muito bem falado sobre saúde mental e o que podemos trazer um pouquinho mais de informação sobre isso, como a saúde mental tem relação com as emoções, com os sentimentos, como isso nos atravessa, como isso nos afeta no dia a dia e principalmente no ambiente de trabalho, que é onde nós vamos finalizar o nosso podcast, inclusive falando sobre a NR1. Sim. Paula, é importante linkar, né? Saúde mental é cuidar do que nos faz ser quem somos. Seja os sentimentos, seja as atitudes, seja o que a gente gosta de fazer. Porque é importante a gente prestar atenção em como tudo isso afeta as nossas relações, afeta o nosso modo de ser, afeta o nosso modo de agir e a forma como a gente lida no nosso dia a dia. Uhum, perfeito. Eu fiz um link também, né, enquanto também pensava um pouquinho sobre essa temática da saúde mental, sobre a importância do cérebro, né? Quando a gente fala de saúde mental, nós estamos falando de um órgão específico, que é o cérebro, que detém ali um sistema límbico, que é o nosso cérebro emocional. Saúde mental é o controle das emoções, né? O controle desses sentimentos. E algumas características e curiosidades sobre o cérebro me chamaram a atenção, inclusive para trazer aqui, para fazer uma relação futura da importância de cuidarmos da saúde mental do colaborador, né? Dentre algumas pesquisas e curiosidades do cérebro, né, nós temos que o cérebro ele tem uma neuroplasticidade gigantesca e de uma forma muito rápida, né? Então o cérebro ele é o nosso órgão, talvez não, né? O cérebro é o nosso órgão mais importante porque ele é o nosso gerenciador, né? A nossa mesa de comando, assim como no filme Divertidamente, né? Ele é a nossa mesa de comando e é a partir dele que todos os nossos gerenciamentos acontecem, tanto físicos quanto emocionais, né? Através dele que nós gerenciamos as emoções, os sentimentos, os comportamentos, os movimentos, né? O que nós sentimos, o que deixamos de sentir, as nossas reações, as nossas impulsividades. Então, o cuidado do cérebro, ele é necessário, né? E imediato também. Sim. Esse olhar para esse órgão tão potente, mas tão capaz de te destruir se você não perceber, né? E não der uma determinada atenção a ele. Apesar dele ocupar, né? Dele ter um peso de 2% dentro dos órgãos que a gente tem no corpo, mas ele ocupa uma energia de 20%, né? Um dos órgãos que mais gasta energia. Então, da importância de gerenciar isso.
Outra curiosidade que é bem legal é do estresse, né? A pessoa que estiver exposta, né, ao estresse constantemente, ela tem um movimento em relação à redução do hipocampo, né, que é o gerenciamento das emoções. Então, as pessoas começam a ter, inclusive, falta de memória, procrastinar por causa dessa redução cerebral do hipocampo. E também no estresse em continuidade, nós temos um aumento da amígdala, né, que significa medo. Então, as pessoas tendem, né, a estar atrelada a um estresse muito extremo, ao medo e à falta de memória e procrastinação. E aí a gente vê, né, da importância. Às vezes a gente não entende exatamente por que um colaborador ou uma pessoa está minimamente com umas problemáticas do dia a dia no ambiente de trabalho ou fora, e dessa relevância que tem do cuidado da saúde mental. Gosto sempre de trazer, né, que assim, quando você tem uma dor, você vai e busca, né, o médico para identificar aquela dor. Mas a dor emocional, ela é muito invisível. Você não sabe exatamente do que ela está vindo. E aí nós temos a importância de identificar, inclusive de incluir um psicólogo, né, nesse processo para identificar de onde vem essa dor. O cérebro, ele sofre dor, tá? E também uma outra curiosidade, ele sofre uma dor tanto quanto uma dor física, ele sofre uma dor emocional. E é importante a gente identificar de onde vem essa dor emocional que afeta o nosso cérebro. Então, assim, Paula, linkando que o cérebro é um músculo que precisa ser, né, treinado, e você trouxe essa parte da falta de memória, o quanto que está sendo estimulado esse cérebro para isso, né? Hoje temos vários estímulos que dificulta bastante também essa concentração, essa dificuldade das pessoas em relação à sua memória. Então, é preciso analisar também. Tem um dado bem importante, Paula, que eu gostaria de trazer, que é um alerta também, né? Que esse dado vem do Fórum Econômico Mundial, né? Que traz uma estimativa alarmante até 2030, que é os custos globais com doenças mentais que podem chegar a 6 trilhões de dólares por ano. Isso é alarmante, tá? Hoje, Paula, se gasta cerca de 1 trilhão por ano com os impactos da saúde mental, como afastamentos, né? Perda de produtividade e também tratamentos. Então, se nada mudar, então, assim, esse número, ele vai aumentar. Enquanto isso o que estamos fazendo para mudar essa realidade? O que nos cabe fazer, né? Enquanto empresa, enquanto gestor, enquanto pessoa, enquanto profissional? O que nos cabe fazer? É importante refletir isso. Tá? Exato. Em paralelo a esse contraste da saúde mental, né, que nós estávamos falando ali da necessidade de olharmos para esse tema, né, nós viemos, né, acompanhando os números numa crescente muito grande em relação aos danos da saúde mental, né, a quantidade de pessoas que se afastaram por essa temática, né, os custos governamentais que se tem a partir daí, né, então assim, em 2024, o INSS até trouxe, né, alguns números que são bem relevantes e acho importante trazer aqui, né, para mostrar o impacto que tem nisso, né, mas 470 mil afastamentos por saúde mental. Isso é quase 500 mil de afastamento em um ano por saúde mental. Isso que nós estamos falando de uma problemática que nem sempre é considerada, né, dentro dos CIDs, dentro dos laudos, dos atestados, muitas vezes ela é subnotificada, mas esses números são números que foram aprovados, então assim, é a ponta do iceberg em relação ao que nós temos aí enquanto sociedade e as problemáticas em relação à saúde mental. Sim. Tivemos um salto de 68% do ano de 2023 para 2024. É muita coisa quando nós formos comparando números, né, e percentual com a realidade. Sim, Paula, eu acredito que está em nossas mãos mudar esse cenário, né? E vale a reflexão. O que tem sido feito? O que as organizações, o que as pessoas, o que você como pessoa, você como profissional tem feito para mudar esse cenário? A nossa responsabilidade civil, né?
até o próprio direito já traz, né, esse tema como, né? Qual que é a sua responsabilidade civil ao dano com o outro, né? O que você causa de dano, dolo, né, em relação ao outro, o impacto que tem isso e a tua participação nessa questão. Uma outra informação, Juliana, que talvez seja relevante, é o efeito da pandemia nesses aumentos, né? Quando nós trouxemos os números, quando a OMS, a Organização Mundial da Saúde, traz também um pouquinho de informação isso, ela sempre traz a pandemia como um dos nortes, né? Positivos e negativos em relação à saúde mental. O que você tem para nos trazer um pouquinho sobre isso? A pandemia, ela foi um divisor de águas para a saúde mental. Ela escancarou o que muitas pessoas muitas vezes invalidava ou ignorava, que é a importância da saúde mental. Então, o impacto que teve foi profundo, né, impactando muitas pessoas de diversas formas e de diferentes níveis. Olhando para a pandemia, né? Na prática, né, o que nós passamos, né, o que nós vivemos nesse período, um período de muita insegurança, né? Um dos principais causadores de danos à saúde mental é a própria insegurança, né? É você perder o controle, é não saber o que está pela frente, né, o que está por vir. E a pandemia simplesmente ela acontece num determinado momento onde nunca havíamos passado por isso, pelo menos algumas gerações, né, e não sabíamos como lidar com um vírus que simplesmente está ali, e agora, né? Então, assim, algumas pessoas perderam seus entes queridos, né? Não conseguiram se despedir, não conseguiram fazer fechamentos de ciclos. Alguns transtornos mentais, eles evoluíram neste período. As pessoas ficaram mais reclusas, mais isoladas, perderam seus contatos, né, sociais, aqueles vínculos que se tinha externo, que são muito importantes para a saúde mental. Então, muito desespero ou até medo do que seria a crise econômica, do que seriam os seus cargos, os seus empregos, uma insegurança geral sobre alimentação, sobre recursos à saúde, sobre possibilidade, né, de ir e vir, de viver como vivíamos antes. Então, a pandemia, ela tem uma proporção gigantesca em relação à saúde mental. Porém, a partir dela é que também a gente consegue observar, e eu enquanto psicóloga, você deve ter passado por isso, muitas pessoas mudaram a sua perspectiva a partir da pandemia. Porque ela nos obrigou a uma coisa que é essencial, silenciar. Ela nos obrigou a ficar conosco, a nos conectar conosco, com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, e ela nos obrigou a se relacionar com quem estava perto. Então, assim, o silêncio, ele traz muitas respostas, mas ele também é adoecedor, né? Ou atormentador. Então, assim, algumas pessoas conseguiram fazer uma reflexão sobre como lidar, né? Que é aquela questão da saúde mental, como lidar com o que eu tenho agora, né? Então, conseguiram fazer terapia de forma online, se abriu um novo campo aí para os psicólogos, conseguiam fazer os seus exercícios físicos numa modalidade online também, dentro da própria casa, conseguiram se aproximar muitas vezes daquelas pessoas que estavam distantes ou longe pelo correr da vida, dos seus filhos, dos seus pais, se preservou mais o autocuidado, então vamos cuidar daqueles, vamos evitar que estes adoeçam, se preservou mais a vida mesmo, né? Sim. Os momentos, vamos ficar próximos, porque a gente não sabe o que vem amanhã. Então, a pandemia trouxe reflexões muito profundas para algumas pessoas, inclusive sobre mudança de carreira, sobre perspectiva sobre dinheiro. Então, de um certo modo, adoeceu algumas pessoas que não conseguiram ou não sabiam como gerenciar todas as demandas que foram surgindo, as problemáticas que foram surgindo, mas também trouxe boas reflexões para aqueles que conseguiram usar das suas habilidades ou técnicas para sair dessa. Sim, a pandemia, ela teve o seu impacto negativo em relação a todos esses, né, o isolamento, o luto, como você mesma mencionou, e é importante trazer o quanto foi difícil ainda está sendo para algumas pessoas poderem trabalhar esse impacto que foi em relação a esse isolamento e principalmente o encerramento, como você trouxe, de ciclo, por exemplo, é conseguir
viver esse luto, conseguir fazer o velório de um familiar. Então, foram impactos profundos que ainda hoje isso tem demandado, isso chega na clínica. Não sei se você se depara com casos, mas eu tenho pessoas que trazem o quanto elas não se reconhecem mais pós-pandemia, que elas sentem que a pandemia é como se ela fosse uma nova pessoa, é como se algo fosse arrancado dela. Então, isso é algo que é um sentimento válido, né? Porque realmente foi algo muito impactante, impactou todos nós. Não estávamos preparados para tudo isso que vivemos. Estamos aqui, sobrevivemos, né? Algumas pessoas, infelizmente, perderam muitos familiares, muitos conhecidos. Mas, pensando pelo lado positivo, a pandemia, ela tirou a saúde mental da invisibilidade. Legal. E hoje, o nosso trabalho é fazer com que isso se permaneça, né? Para que a gente possa falar ainda mais sobre a importância da saúde mental. O impacto que isso pode trazer tanto para as empresas, para as relações, para o contexto em geral. Uhum. O mundo vem enxergando, Juliana, essa necessidade de cuidado da saúde mental? Acredito que sim. Acredito que sim. Principalmente porque hoje as pessoas, elas têm entendido que saúde, ela não é só ausência de doença. É o cuidado físico, é o cuidado emocional, é o cuidado relacional, são as escolhas que você faz, né? Acredito que seja isso, né? Que até tem uma cultura que se chama agora, né? Um termo, cultura wellness, né? É a cultura do bem-estar. Algumas empresas já vêm aderindo a isso, alguns órgãos já vêm também pensando sobre isso, já é uma nova possibilidade de nós pensarmos que bem-estar é você estar completo dentro de todos os ambientes que você escolher estar, né? Apesar das adversidades que você vai encontrar. Sim, sim. Cada vez mais, Paula, as pessoas elas têm percebido a importância da saúde mental, principalmente as organizações, né, em promover saúde mental para dentro do seu ambiente de trabalho. Não é só um diferencial, é uma necessidade. Legal. E acredito que veio muito disso, né? Essa atualização do governo, né? Lá em agosto de 2024 foi lançada uma portaria, né, onde mudou a redação da NR1. NR1 é uma normativa regulatória, né? É a normativa regulatória base, né, onde que ela exige que todas as empresas de todas as categorias gerenciem riscos ocupacionais. E o governo lhes trouxe justamente uma informação nova que inclui os riscos psicossociais, né, que antes não estavam bem declarados, autodeclarados ali, né? Quando a ANR atualiza essa informação, veio um grande burburinho, assim, tá, e agora? O que eu faço? Esse problema é meu, não é meu? Como eu faço? Então, assim, muitas dúvidas se dão justamente a isso, e por isso que as pessoas nos solicitaram que nós continuássemos esse tema, porque é um tema que ainda se vai por alguns anos, até que as empresas entendam de que maneira eu posso contribuir ou eu posso fazer algo pelo meu colaborador, ou de que maneira eu cuido da saúde mental do meu colaborador. Ainda mais eu não sendo da área da saúde, né? Então, assim, hoje vai ser muito legal a gente estar trazendo aqui algumas informações, talvez esclarecedoras. Caso alguém ainda fique com dúvida, pode nos procurar nas nossas redes sociais. A gente terá o maior prazer, né, de esclarecer um pouquinho mais essas informações. Paula, é importante também, você mencionou um ponto, né? Por mais que dentro das empresas não tenham gestores formados em psicologia, não tem gestores, é importante que os gestores eles estejam, né, preparados também para observar como é que está esse ambiente, né? A NR1, ela traz aí na sua atualização uma forma de olhar para essa saúde mental, que ela já estava presente, na verdade, né? Só que agora entrou os riscos psicossociais, isso como para enfatizar ainda mais o cuidado com esses colaboradores, com essa saúde mental. Então, uma das coisas que é importante, né, falando sobre gerenciamento, né, emocional, por exemplo, é importante que os gestores eles estejam preparados para observar
né, dentro da empresa, os seus colaboradores, né, até para identificar alguns sinais que esses colaboradores estão apresentando, como por exemplo, um gestor que ele vai observar, por exemplo, que ele acaba analisando toda a sua equipe, né, ele vai analisar com cuidado, por exemplo, vamos usar o home office. Tem lá vários colaboradores, sempre nas reuniões, esses colaboradores, eles estão sempre participativos, câmeras abertas, eles estão lá participando. Um colaborador específico, Paula, ele começa a não abrir mais a câmera, começa a não participar mais das reuniões, começa a estar mais um pouco ausente, não responde mais ali as mensagens, enfim, começa a apresentar alguns atestados. Então, qual que seria interessante? Esse gestor, ele identificar esses sinais aparentes que esse colaborador está e buscar entender, junto com esse colaborador, o que está acontecendo. Até para entender a melhor forma de conduzir até um possível encaminhamento psicológico, se for o caso, ou algum outro encaminhamento específico. Então, o gestor em si, ele não precisa ser formado em psicologia, mas um bom gestor, que ele treinado, que ele tem um bom gerenciamento também emocional, ele vai poder identificar, ele vai poder analisar com cuidado toda a sua equipe. Exato. Dentro da NR1, até antes de incluir essa palavra riscos psicossociais, já se encontrava ali gerenciamento de riscos ocupacionais, já se encontrava treinamento de liderança, responsabilidades legais. O que foi atualizado, na verdade, foi só a nomenclatura, né? O que foi incluído foi a nomenclatura. E como você bem disse, assim, os riscos psicossociais, eles já estavam ali, só eles não estavam autodeclarados. Porque quando a gente fala sobre gerenciamento de riscos ocupacionais, é tudo que envolve um risco ao meu colaborador, seja ele psicológico, seja ele físico. A questão é que muitas vezes se foi definido ou se foi direcionado um foco para os riscos físicos, né? E como se a pessoa fosse parte, né? Como se um cérebro não existisse ali, como se as emoções não afetassem esse risco físico ou a continuidade de um trabalho. Foi muito legal, eu acho muito proveitoso que foi colocado esse termo para que fique mais evidenciado. Compreendo também um pouco do susto das pessoas, de que maneira agir, como atuar. Eu não tenho essa experiência como psicólogo, como é que eu vou agir, né? Então, assim, de uma forma mais geral, é muito disso que você falou, assim, é capacitar essa liderança para fazer esse tipo de observação, né? Observar um pouco mais o seu colaborador e não só o que ele faz, entender um pouco mais sobre o que é saúde mental, sobre o que é estado de bem-estar, né? Identificar possíveis transtornos, possíveis mudanças de comportamento, prevenir esse adoecimento mental, né? Para reter talentos. Então, assim, tem muitos ganhos que se tem a partir da identificação. Eu vejo que algumas empresas têm medo de identificar. Né? Eu já recebi algumas pessoas dizendo, mas Paulo, eu prefiro não mexer, porque se eu mexer eu não sei lidar, mas deixa que a gente faz um plano de ação bem bacana, que a gente vai atuar juntos e nós vamos conseguir, a partir da identificação, sanar muitas vezes problemas que vão tomar uma proporção muito maior. Não só isso, né? Às vezes um colaborador adoecido ou em estado de adoecimento vai adoecer outras pessoas, vai diminuir a produtividade, a criatividade, vai aumentar a quantidade de atestados, então assim, absenteísmo, presenteísmo, vai aumentar danos legais, né? Então questões judiciais, afastamentos, e quem está aqui dentro muitas vezes de uma organização sabe o impacto que tem, que uma pessoa não funciona, né? O quanto danifica o todo. Então, assim, não vai dar mais para a gente ignorar isso. Não dá para ignorar isso, né? E quem ignorar, acho que vai estar perdendo. Vai estar perdendo tempo, vai estar perdendo espaço, porque hoje em dia também nós estamos aí tendo pessoas que buscam um trabalho, mas um trabalho que seja saudável, um trabalho com valor social, e a empresa que tomar frente a isso, né, encarar isso com verdade, com serenidade, né, vai estar à frente em todos os aspectos em relação ao novo colaborador e à visibilidade social. Paula, e trazendo, né, isso, um ponto bem importante, né? Já tive essa experiência e algumas empresas passam por isso, e acredito
que isso tem sido recorrente, a rotatividade que está tendo dentro das empresas. Por quê? Não é porque hoje os jovens ou as pessoas, elas não querem mais trabalhar. É que elas estão buscando ambientes onde elas possam estarem seguras. Então, se aquela empresa ela não está oferecendo segurança a essas pessoas, elas vão passar por qualquer desafio, mas elas vão procurar outras empresas. Então, o que as organizações elas estão oferecendo de benefício, de cuidado, de segurança para essas pessoas que estão aí entrando na empresa. Então, não adianta reclamar da rotatividade, sendo que o que a empresa oferece não é atrativo, né? Um outro ponto que enquanto você estava falando, eu estava anotando aqui, uma das coisas que tem sido, que acontece bastante, que é um caso de quando um colaborador ele se afasta por algum motivo de doença, né? Como que essa empresa está fazendo para receber esse colaborador? A empresa está preparada para receber esse colaborador que foi afastado? Esses gestores estão preparados para acolher de forma segura esse colaborador que se afastou? Porque não é simplesmente se afastou por motivo de doença e ser desligado. Simplesmente não serve mais. Então o que as organizações estão fazendo? O que as pessoas estão fazendo? Né? É refletir sobre isso. Não é se afastou, não presta mais e desliga. Não, é acolher esse colaborador, é ver o melhor setor, é cuidar dessa pessoa que enquanto teve saúde, ela estava servindo para a empresa. Não é porque ela, no momento, está passando por uma situação que ela não serve mais. Então, é importante refletir também a necessidade de realocar de forma segura esses colaboradores que muitas vezes se afastam por motivos de saúde que muitas vezes são decorrentes da própria organização. Sim. A NR1, ela prevê justamente isso, né? A obrigatoriedade da prevenção, promoção e revisão. Isso requer em todas as áreas, né? Do aspecto psicossocial, né? Então, assim, o que eu estou fazendo para deixar a minha empresa mais alinhada e preparada para não adoecermos o pessoal? Na promoção, que seria quais são as minhas atuações no dia a dia para fiscalizar, para verificar, para identificar, para melhorar esse ambiente de trabalho. E na revisão, ok, após o plano de ação elaborado, o que eu tenho de indicador, como que a empresa está indo, como que os meus colaboradores estão se saindo nesse âmbito da saúde mental. Juliana, acho legal também trazer assim, né? Algumas empresas estão um pouco perdidas, né? Mas o que eu faço? Né? A quem que eu recorro? Quem são essas empresas que vão nos ajudar enquanto a cumprir essa exigência legal, tá? Então, assim, dentro da atualização, nós temos 2 detalhes. Uma é a exigência da atualização da PGR, né? PGR é a empresa de segurança do trabalho que vai fazer, que é uma atualização ali, que não tem, na verdade, um prazo estabelecido, mas geralmente 2 anos eles fazem uma atualização do PGR, onde vai constar ali qual que é o plano de ação em relação aos riscos psicossociais. E uma outra questão é a prática. Né? Então, empresas que elaborem, que adentrem com você na prática. A empresa que eu idealizei, né, a PS Consultoria e Gestão da Saúde Mental, ela atua justamente nessa questão. Né? Então, assim, todas as empresas que estiverem com dúvidas ou quiserem já iniciar esse processo antes da fiscalização bater na porta de vocês, o Ministério do Trabalho aparecer lá para identificar se vocês estão cumprindo com os riscos psicossociais, você deve contratar uma empresa idônea e que saiba exatamente o que está fazendo. Então, na minha empresa PS Consultoria, tem eu enquanto psicóloga, tem um sociólogo organizacional, tem uma administradora também responsável pelo marketing. Nós vamos alinhar tudo o que você precisa saber estrategicamente e emocionalmente sobre a atualização da NR1. Tá? Nós entregamos, né, um serviço muito completo. Completo em relação à prevenção, à promoção e à revisão que eu comentei anteriormente. Promoção, mapeamento psicossocial dos colaboradores e dos líderes, identificação com a gestão estratégica, como que está a estratégia emocional dessa empresa. Essa é a prevenção. Um diagnóstico, incluindo um diagnóstico sobre quais são os pontos que nós identificamos, e eu enquanto psicólogo e toda a minha equipe, quais são os pontos problemas.
A partir daí do diagnóstico, nós vamos entrar com uma outra área que é a promoção, é o plano de ação. Ok, identificamos as problemáticas, como vamos lidar com isso? Aí qual é o plano de ação? É treinamento para o líder? É treinamento para os colaboradores? É uma palestra? É um workshop? É um apoio psicológico individualizado? Né? É um canal, né, de denúncia? Qual que seria necessariamente, né, a atuação já cumprindo a NR1? E também atuamos num terceiro ponto, que é a revisão. A partir ali de 6 meses, 8 meses da aplicação do plano de ação, nós vamos acompanhando quem participou, quem não participou, quem evoluiu, quem não evoluiu. Vamos identificando ali quem está com alguma certa dificuldade, quem está apresentando sintomas, seja da ansiedade, da depressão, do estresse, do burnout. Vamos avaliar os indicadores, vamos refazer uma nova avaliação para identificar como que está a saúde mental do colaborador no momento atual. Muito bom, Paula. Muito bom mesmo. Até porque é importante cuidar dos colaboradores e também dos gestores. Esses gestores, eles precisam ter uma atenção, né? Como que eles estão... porque um gestor que ele tem um bom gerenciamento emocional, ele vai gerir uma equipe melhor. Se é um gestor que ele não tem um bom gerenciamento emocional, isso vai transbordar dentro da equipe. Então, vai ser um problema que a empresa vai estar enfrentando, porque é um gestor e toda uma equipe em que precisa ser analisada, cuidada, enfim. Então, achei bem incrível o trabalho, né? Parabéns mesmo pela empresa. O Ministério do Trabalho, ele vai fiscalizar alguns pontos. Quais seriam esses pontos que vai ser verificado dentro das organizações? O assédio moral, né, Paula? Assédio sexual, a violência organizacional e também a pressão alta, né, de alta performance, também o excesso, a sobrecarga, tem entre várias, né? Eles vão analisar muitas vezes, né? Claro que só quem poderia dizer isso na prática seria um auditor fiscal do trabalho, mas o que se sabe é que eles vão fazer uma análise minuciosa tanto do PGR, se está incondizente com a realidade, né? Eles vão verificar com seus colaboradores se o que está ali de plano de ação está sendo efetivado, está sendo realizado. Eles vão verificar com seus colaboradores como que é o dia a dia, né? Essa sobrecarga, as demandas, a quantidade de tempo de trabalho. Então, não basta só deixar bonitinho ali um documento, né, e dizer que está cumprindo com a atualização, se você de fato não estiver realizando no teu dia a dia ali organizacional. E se você está ouvindo esse episódio e imaginando como deve ser o clima por aqui, deixa eu te contar. Hoje, o estúdio está ainda muito mais especial, porque estamos sendo clicadas pela equipe da maravilhosa Angélica Rigo, que está registrando tudo com muito carinho e sensibilidade, e que preparou um vídeo sobre o seu trabalho. O contato dela segue abaixo. Vale muito a pena investir em fotos reais que transmitam paz e serenidade. Isso é saúde mental. E se você deseja ser um patrocinador, assim como a Mais Uma Caneca e a Angélica Rigo Momentos, nos procure, que teremos o prazer de trazê-los aqui nos próximos episódios. Chegando quase ao fim, Juliana, vamos falar um pouquinho sobre o papel do psicólogo em tudo que estamos falando? Falar de saúde mental no trabalho, Paula, é falar de ferramentas, de cultura, de práticas e sim, também muito objetivas e concretas, né? Essas práticas. É importante também falar sobre o ser humano. Porque, no fundo, todos nós estamos buscando, né, o reconhecimento da nossa singularidade. Então, a forma como estamos sendo vistos de verdade. O psicólogo, nesse processo, Juliana, é a peça-chave na identificação e no manejo dos riscos psicossociais. Porque só ele une conhecimento, técnica, habilidades, né, manejo de como ouvir bem, né, de ter um olhar atento, inclusive sobre utilizar testes validados, certificações. Então, assim, ter um psicólogo na equipe de gerenciamento de riscos psicossociais vai fazer total diferença. Isso é importante nós trazermos aqui, né, que esse apoio psicológico, ele serve tanto para um colaborador individual, para uma pessoa, né, que não esteja necessariamente dentro de uma organização, mas como um apoio
apoio para as organizações. Só o psicólogo ele pode usar instrumentos, tá? Instrumentos e métodos de investigação científica, como fazer uma avaliação técnica, uma instrumentação, uma investigação, prevenir a promoção e o apoio da gestão da cultura organizacional. Muito obrigada, Juliana. Eu vou precisar encerrar, né? Então, foi muito importante ter você aqui trazendo essas informações. Espero que o nosso ouvinte consiga captar um pouquinho do que nós falamos. Como eu falei anteriormente, né? Nós estamos disponíveis, nós estamos também com o Solta Psi nas redes sociais, tanto no Instagram, quanto no Spotify, quanto no YouTube. Você pode nos acompanhar por lá. E não podemos encerrar o nosso podcast sem aquele recadinho final, aquele recadinho onde a gente diz: solta Psi. A nossa frase hoje do Solta Psi é: a rigidez adoece pessoas e organizações. Muito obrigada e até o próximo episódio.